Paz, irmãos, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aconselhamento. E eu vou falar sobre aconselhamento com base em duas coisas que eu acompanhei ao longo dessa semana e que me chamaram a atenção para a confusão que está na cabeça de todo mundo de um modo geral. E com base nessas duas coisas que eu acompanhei durante a semana, e que me deixaram também um pouco confuso, porque nós somos humanos, eu procurei algumas respostas na Palavra de Deus a respeito desses temas. São duas coisas. Você sair na rua, por exemplo, no sábado, como eu saí, e encontrar muitas pessoas enfileiradas na porta dos estabelecimentos comerciais. Isso me chamou a atenção, me causou uma certa estranheza. E é claro que eu sei o que está acontecendo no momento, mas ficou bem estranho para mim presenciar esse tipo de situação. Foi uma das coisas que me incomodou bastante. E a outra foi a possibilidade de uma nuvem de gafanhotos entrar dentro do nosso território, no nosso país, na região sul, e produzir o estrago que normalmente uma nuvem de gafanhotos faz com a lavoura. E eu procurei então alguns esclarecimentos na Palavra de Deus. E como se trata de situações de calamidade, de tragédia, principalmente no caso dos gafanhotos, eu procurei uma pessoa que é experiente nesse tipo de assunto. Eu procurei um esclarecimento à luz das próprias palavras de Jó. E essa passagem está registrada lá em Jó, capítulo 12, nos versos de 7 a 10. Eu gostaria até que os irmãos anotassem e depois, com mais cuidado, tentassem entender realmente o que a palavra de Deus está nos falando a respeito disso. Diz assim a palavra de Deus: No entanto, questiona os animais e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu, e elas te esclarecerão. Ou fala com a própria terra, e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. Qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão de Yahvé, o Senhor, criou tudo o que há? Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo e o espírito de todo o gênero humano. O que Jó está falando, resumidamente, é que tudo isso foi feito por Deus. Deus fez todas as criaturas e governa soberanamente sobre todos os eventos da vida. E isso, obviamente, deve trazer um certo conforto para nós, porque diante do perigo, diante de uma catástrofe, nós precisamos entender que Deus está no controle e controla todas as coisas soberanamente. A segunda passagem, ela está em Provérbios 30, e a gente vai ler do verso 24 até o verso 28. É também uma consulta feita a um outro sábio dentro da palavra de Deus, Agur, e nós vamos ver também o que ele diz a respeito de coisas que a gente não compreende, mas deveríamos compreender. Vamos acompanhar comigo então. Provérbios 30, versos 24 a 28. Diz assim o sábio Agur: 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes monarcas. São 2 aconselhamentos
que nós estamos tendo aí, onde, primeiramente, Jó recomenda que a gente procure entendimento nas criaturas de Deus. E Agur faz o mesmo. E onde que isso se relaciona com filas e gafanhotos? A palavra de Deus diz, justamente na expressão aqui das palavras de Agur, que os gafanhotos, eles não têm um rei sobre eles. Eles não têm um chefe, não têm um líder, não têm um comandante. Mas eles, unidos, eles avançam em fileiras, enfileirados, e têm um objetivo. Ou seja, eles formam uma fila com um objetivo próprio que foi dado a eles por Deus. Esses gafanhotos, por mais numerosos que sejam, que em se tratando de uma nuvem pode chegar à casa de milhões, eles estão debaixo da obediência ao Criador de todas as coisas. Quantas vezes nós nos sentimos confusos e, em meio a tantos aconselhamentos, pessoas que se apresentam como especialistas e se propõem a falar sobre um determinado tema, apontando nessa ou naquela direção, mas nunca consultam a Deus, mas se propõem a ser pessoas que vão nos dar esclarecimentos sobre temas complexos, temas de difícil compreensão. E o que nós devemos pensar de tudo isso? Quem tem realmente resposta para nós sobre todos os eventos da nossa vida é Deus. E Ele deixa tudo isso registrado na sua palavra. Vejam vocês, qual de nós, nesse período, em algum momento não teve que pegar uma fila para entrar dentro de um estabelecimento? Quando a ordem do governo é justamente nós nos mantermos à distância, separados, evitarmos proximidade. E aí você passa pelas ruas, uma fila na porta de um estabelecimento, outra fila na porta de outro estabelecimento, e, obviamente, ali está caracterizado uma aglomeração. O que a gente percebe em tudo isso? Muita confusão. As pessoas estão muito confusas e não sabem a quem recorrer. Mas não deve acontecer assim com os filhos de Deus. Porque, diferentemente dos gafanhotos, que é onde eu quero justamente chamar a atenção, nós temos sobre nós um rei, o Senhor Jesus. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso condutor, o nosso conselheiro, o nosso general. É Ele que tem as respostas para aquilo que nós devemos fazer. Então, não pode acontecer conosco o que acontece com as pessoas que não estão na presença de Deus. É até aceitável que elas não tenham uma direção a seguir, mas nós, diferentemente delas, nós temos a direção de Deus dentro de nós, através do seu próprio Espírito. Nós precisamos ter discernimento sobre o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer. Não podemos agir como pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus. Essa é a reflexão que eu trouxe para os irmãos. Que em meio a tanta confusão, nós devemos procurar ouvir a voz de Deus e tomar o cuidado de não entrar na fila errada. Nós temos que, sim, formar filas para entrar na casa de Deus, para entrar nos atos do Senhor, para nos colocarmos na presença de Deus, para buscarmos ao Senhor. Esse é o entendimento que nós devemos ter em meio a toda e qualquer crise. O Senhor tem respostas e soluções para todos os problemas da vida. Se nós nos colocamos para orar, a nossa oração pode mover o coração de Deus e fazer com que Ele desvie uma nuvem de milhões de gafanhotos para outro lugar. Essa é a diferença que faz realmente nós buscarmos a solução em Deus.
Eu quero que os irmãos sejam abençoados com essa palavra e que pensem onde realmente vocês estão buscando aconselhamento. Que Deus os abençoe.